Buon pomeriggio! Como de costume, vou trazer para vocês algumas das atualizações da situação dessa pandemia toda no Reino Unido, porque eu fiquei de atualizar vocês com tudo que está acontecendo, mas também eu quero comentar esse discurso do Boris Johnson e eu vou começar por aí. No dia de ontem, no dia 6 de outubro, Boris Johnson fez um discurso que foi bastante polêmico. Não sei se foi pela má interpretação de algumas pessoas, eu não sei, porque eu acabei de assistir esse discurso e eu não vi essa gravidade das coisas que ele falou como algumas pessoas viram. Já falei aqui em outros vídeos sobre algumas pessoas que andam protestando, principalmente na Europa, contra essas medidas rígidas aí de contenção da pandemia, essa questão de lockdown e tudo isso, né? E cada vez mais e mais pessoas estão questionando isso, mas algumas mais radicais questionam essas medidas do governo, mas também atribuem isso a uma grande conspiração que existe, uma conspiração internacional, porque segundo essas pessoas, alguns poderosos aí, as pessoas mais ricas do mundo, os grandes empresários e banqueiros, eles estariam com interesse em quebrar alguns pequenos negócios, em falir alguns governos e toda essa questão de impressão de dinheiro, porque muitos estão sendo bem favorecidos com essa situação toda aí desse lockdown, de fechando comércio, fechando empresas. Inclusive tem um documento do Fórum Econômico Mundial que fala sobre um grande reset da economia mundial que deve acontecer após aí essa pandemia, essa crise toda que nós estamos vivendo, que é inclusive uma crise econômica profunda. Que esse documento propõe que a economia seja mais verde, mais voltada ao meio ambiente, que mais pessoas passem a trabalhar de casa, que os negócios se adaptem mais a fazer tudo online. Então muitas pessoas veem algo macabro por trás disso, isso favorecendo apenas o interesse dos mais poderosos e diminuindo as liberdades das pessoas. É claro, como qualquer teoria de conspiração aí tem sim um fundo de verdade, mas muita coisa também acho que é um pouco exagerada. E o que tem a ver esse documento do Fórum Econômico Mundial com o discurso do Boris Johnson? É que justamente algumas coisas que ele falou nesse pronunciamento dele parecem no que está sendo citado aí nesse documento do Fórum Econômico Mundial. Porque ele falou no discurso dele que mesmo depois que tiver a vacina, o Reino Unido não vai voltar ao normal, não vai voltar a ser o que era em 2019. Então algumas pessoas estão associando isso a esse documento do Fórum Econômico Mundial que fala desse grande reset da economia, de uma nova economia. Então algumas pessoas estão dizendo que ele está alinhado com esses ideais aí dessa organização que é no mínimo duvidosa. Olha, eu acabei de assistir, na minha interpretação eu não sei se é isso, a não ser que seja uma intenção subliminar aí, uma intenção que ele teve por detrás das palavras, mas o que eu entendi do discurso dele, ele estava falando isso de uma forma mais política mesmo, um discurso mais político, um discurso tentando levantar aí o seu partido, dizer que eles vão fazer algo melhor do que os concorrentes. É um discurso de político mesmo. E o que eu entendi é que, segundo ele, o que deve mudar após o fim da pandemia é que justamente tem que melhorar a situação social do Reino Unido. Ele falou até mesmo do problema da falta de casas, que todo mundo sabe que o preço do aluguel lá no Reino Unido é gigantesco, e isso é claro também por causa da falta de casas lá. Ele falou também do problema do crescimento da violência, do desemprego, a falta de mão de obra qualificada em alguns setores. Ele citou tudo isso, então pelo que eu entendi, ele quer que nós não voltemos ao que estava em 2019, mas sim que o Reino Unido chegue num patamar melhor, com mais desenvolvimento, com mais produtividade. Ele citou isso e falou que é muito importante ter produtividade e que ele quer deixar essa produtividade nas mãos do setor que produz, né, que é o setor privado, o setor das empresas, do comércio, etc. Isso foi até mesmo um discurso, de certa forma, libertário. Então eu não sei se tem uma ligação com essa teoria de conspiração. O fato é que realmente muitos dos poderosos aí, dos grandes bancos, das grandes empresas, estão sim lucrando bastante com isso. Um exemplo é a Amazon, que aumentou muito suas vendas aí, porque o comércio online, não é verdade? Então as pessoas ficando mais em casa, o comércio fechado aí nas cidades, acabam comprando mais as coisas online. Os bancos ganharam muito com essa impressão fantástica de dinheiro por parte de quase todos os governos aí do Ocidente, incluindo o Brasil, todos os países da Europa praticamente. Nós vimos aí trilhões de dólares serem criados do nada por parte dos bancos centrais e distribuídos para os grandes bancos, e com isso tentar aumentar a liquidez e fazer com que a crise seja um pouco amenizada. Mas nós sabemos que tudo isso no final vai acabar gerando um pouco de inflação, vai acabar gerando também um aumento gigante da dívida pública. Bom, nós vamos ter que esperar mesmo para descobrir o que aconteceu depois que passar essa pandemia, se vai ficar melhor ou pior. Não sei, difícil imaginar, mas eu diria que vai ficar pior. Bom, e falando ainda da pandemia, muita gente está com medo da tal segunda onda, mas isso é muito, olha pessoal, é muito complicado. Tem vários especialistas entre aspas, cada um fala uma coisa. E alguns dizem que não é nem possível considerar que vai ter uma segunda onda ainda, porque a primeira não acabou, mesmo esses novos picos que nós estamos vendo em países da Europa, como é o caso do próprio Reino Unido, o caso da Espanha, da França, que estão bem, esses três está bem grave mesmo.
Os casos aumentaram bem mais do que foi até mesmo no começo, em março. Mas alguns dizem que isso tudo, desde março até agora, é uma única onda, que para caracterizar uma segunda onda é preciso que tenha praticamente zerado os números e aí sim volta a crescer. Mas de qualquer forma é preocupante, como eu disse, aí os números aumentaram bastante. Nós tivemos agora, há 2 ou 3 dias atrás, no Reino Unido, nós tivemos cerca de 20 mil infectados em um único dia. Esse foi o maior número registrado no Reino Unido desde o começo da pandemia. Igualmente, a França e a Espanha estão com casos elevadíssimos também, passando aí de 10, 15 mil infectados por dia. A Itália ainda está mais ou menos controlado, né? Não está tão grave quanto esses países. A Alemanha também está mais ou menos controlado. Mas pessoal, é importante destacar que apesar desses números de contágios novos estarem muito grandes, o número de mortos está bem baixo ainda nesses países, principalmente no Reino Unido aí. Apesar dos contágios estarem bem altos, poucas pessoas estão morrendo, ainda bem. Claro que é lamentável qualquer morte, é claro, isso é óbvio, mas em comparação com o que estava no começo, que muito mais pessoas estavam morrendo, hoje em dia temos mais contágios, mas a maioria se recupera. O número de internações também não está tão grande e com isso a gente consegue imaginar que talvez não vá ter um grande lockdown como teve no começo ali em março, que tudo fechou. Eu mesmo estava lá e só podia ir no mercado e mais nada. Então talvez não vai acontecer isso de novo, eu realmente espero que não. Apesar que algumas regiões ali do Reino Unido, principalmente na região de Newcastle, na região norte ali, até mesmo em Wales, em outras regiões do país, os governos regionais estão adotando algumas medidas um pouco mais rígidas do que o governo do país todo. Bom, não tem jeito, não dá para prever o que vai acontecer, a gente tem que continuar acompanhando os números aí. Em breve eu vou fazer mais um vídeo falando sobre a situação econômica, assim que os dados oficiais do governo do Reino Unido forem divulgados, vou falar sobre como ficou o PIB, etc. Então já se inscreva no canal, deixem também seu like aqui no vídeo, escreva nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, se vai ter uma segunda onda, se isso já é uma segunda onda, se vai ter outro lockdown. Então é isso, se cuidem e até mais.